A pergunta hoje é sobre os cantores. Cantor pode cantar depois de ter se alimentado, depois do almoço ou depois do jantar? Nós vamos falar sobre isso agora. A alimentação do cantor, ela deve ser bem cuidada, assim como a nossa alimentação de um modo geral. Então, quais os cuidados que os cantores precisam ter em relação à alimentação? Ele precisa ter cuidado em relação à seleção desses alimentos. Alguns alimentos ele deve evitar, por exemplo, os alimentos que são derivados do leite, como chocolate, como iogurte, queijo, o próprio chocolate, leite com chocolate, essas coisas, todos os derivados do leite, porque ele deixa a saliva mais grossa e às vezes acumula resíduos na cavidade oral e precisa ter cuidado em relação ao estômago. Se esse cantor já é um cantor que tem uma gastrite ou um refluxo gastroesofágico, o cuidado com a alimentação deve ser redobrado. Então, esses alimentos que são derivados do leite, eles devem ser evitados. Tem cantor que gosta de tomar café. E o café? Qual é o efeito do café em relação à alimentação do cantor em momentos que precede a performance vocal dele? O café, em geral, ele tem um efeito que ele também pode interferir no refluxo gastroesofágico, porque nós usamos o mesmo sistema, o sistema digestório, parte dele nós usamos para fala, para produzir a voz cantada e a voz falada. E por isso que a gente pega carona nos mesmos órgãos e que ficamos tão suscetíveis a ter qualquer problema, por exemplo, de ordem digestiva, e que pode refletir na qualidade da voz, no som que está produzindo. Tá? Então, nós devemos cantar de estômago vazio. Também não é recomendado, porque cantar tem alto gasto calórico, gasto energético. Então, a gente precisa ter o cuidado de ter uma alimentação que seja leve em momentos que precedem os ensaios e que precedem a apresentação. Que tipo de alimento deve ser ingerido? O ideal é que você tenha um acompanhamento com um nutricionista que te ajuda a fazer boas escolhas em relação à sua alimentação. Não tendo um nutricionista, é importante que você evite esses alimentos, então, que são ruins para a produção da voz, como o café, os derivados do leite, o refrigerante, as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas têm uma influência muito grande em relação a todo o trato vocal, porque ele tem um efeito anestésico e um efeito de desidratação, então você perde um pouco essa referência, perde mais líquido e ainda tem um esforço grande durante a sua apresentação, então por isso que deve ser evitado. Agora, existem outras receitas que as pessoas têm aí, que são receitas mirabolantes. Eu sempre pergunto, quais são as receitas? O que você já ouviu falar que come que é bom para a voz ou que bebe é bom para a voz? E aí a gente escuta uma série de chás, uma série de coisas que as pessoas fazem em momentos que precedem a sua apresentação ou seu ensaio. Tomem cuidado sobre isso, tá? Existem algumas substâncias que a gente acha que faz bem para a voz e não faz. E tem outras substâncias que às vezes são muito simples, que você tem na sua casa e que de repente pode fazer muito bem para a sua voz. O ideal é o quê? Uma alimentação leve, de preferência que você não fique mais de 3 horas sem se alimentar. Não cante com o estômago muito cheio, nem com o estômago vazio. Então não dá para comer uma feijoada, almoçar uma macarronada com queijo e ensaiar no meio da tarde, porque você nem vai ter condição para fazer isso. Se o estômago fica vazio durante muito tempo e você precisa ensaiar, então vamos supor que você almoçou, passou a tarde toda fazendo outros trabalhos e de repente você resolveu ensaiar às 18 horas. Você está com o estômago vazio. Ah, mas se eu comer agora fica ruim, fica desconfortável, porque eu preciso da respiração, e realmente precisa, né, durante a atividade de voz cantada, e aí fica sem comer, termina esse ensaio lá pelas 8, ou seja, olha quanto tempo que esse cantor ficou sem comer. E aí esse estômago vai armazenando gases lá dentro,
uma série de substâncias que são produzidas por ele mesmo e que isso pode ser ruim. E fora o desconforto que tem desses gases estarem voltando durante o tempo que você está cantando. Porque você tem uma movimentação de diafragma muito intensa nessa região e você tem um estômago ali pertinho. Então, por isso que é importante fazer uma alimentação leve, ter sempre com você uma garrafa d'água, uma água que possa não é interessante que você vai pegar uma garrafa d'água e virar de uma vez e tomar a água toda de uma vez. É importante que você beba pequenos goles, mas que esses pequenos goles sejam contínuos. Se você está ensaiando durante o tempo do ensaio, está se apresentando durante o tempo da apresentação, e isso vale para todos os profissionais da voz. Mas quando pensamos na alimentação do cantor, a gente precisa ter um cuidado maior. Se ele faz um show à noite e esse show terminou, vamos supor que ele começou às 22 horas. E aí terminou às 10, à meia-noite, até que ele termina, então ele vai comer ali 1h da manhã e às vezes não dá para comer e dormir, às vezes tem que comer e esperar um pouco, principalmente quando já se tem, eu vou repetir aqui, um histórico de refluxo gastroesofágico. É muito importante ter cuidado com a dieta e com a postura logo após a alimentação. E ainda tem que ter o cuidado durante a alimentação, coisas que a gente faz no automático. Por exemplo, vocês pensam quando estão andando, pensa assim, eu preciso colocar o pé no chão, agora eu vou levantar a parte anterior do pé, flexionar o joelho. A gente não pensa nessas coisas. E a mastigação e a deglutição, nós também não pensamos no processo. Mas o que é preciso fazer? Primeiro, será que a gente está mastigando certo? E mastigar certo significa o quê? Todo mundo já é adulto, já cresceu, já passou por toda a fase de desenvolvimento crâniofacial, mas nós precisamos entender que a gente está tratando do processo digestório. E o que significa isso? Que se eu não alimento, se eu como muito rápido, ou se eu mastigo mal os meus alimentos, esses alimentos vão em partículas maiores, sobrecarrega o estômago, que consequentemente sobrecarrega todas as outras estruturas que estão envolvidas no processo de digestão até chegar no intestino. E aí as queixas são gases, às vezes o intestino preso, às vezes chega a ter constipação mesmo intestinal e tantos outros problemas que a gente pode ter em decorrência disso. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Então eu tenho que fazer boa escolha para alimentar, eu tenho que ter tempo para comer, comer com calma, mastigar bem os alimentos, evitar acompanhar a refeição com líquido, seja suco, seja água, seja refrigerante ou qualquer outra bebida. Então primeiro você almoça, primeiro você janta, depois você bebe, para evitar que a gente tire a atividade muscular que está toda envolvida nesse processo, porque os nossos músculos precisam de atividade. E se eu bebo toda vez que eu estou comendo, eu isento os músculos do trabalho deles, eles vão ficar preguiçosos. Se o nosso corpo todo fica preguiçoso quando eu ando menos, quando eu não corro, não subo escada, só fico andando de carro, é claro que as outras estruturas também vão sofrer com tudo isso. E aí o cantor, ele tem uma rotina que ele não tem muito horário, o horário dele não é comum, então ele dorme muito tarde, ele acorda tarde, às vezes ele troca, né, o dia pela noite, a hora que todo mundo está acordando é a hora que ele está dormindo, e ele precisa se alimentar. É comum que as pessoas tenham problemas com peso por causa disso, porque é uma vida muito, digamos assim, é uma vida difícil, por conta dessa rotina, porque ele não consegue ter uma rotina que seja comum às outras pessoas, à maioria das pessoas. E o que não tem problema nenhum nisso, mas diante dessa rotina, é importante que o cantor faça boas escolhas nesse processo e que ele consiga fazer isso da melhor forma possível para que ele tenha o máximo de qualidade possível. Se ele vai cantar num determinado lugar, que é possível ter um camarim, que ele tenha sempre frutas à sua disposição, frutas que ele goste, que ele aprecie. Ele não precisa comer coisas que ele não goste, a não ser que a nutricionista tenha orientado ele por alguma razão específica. Mas é importante, por isso que eu estou dizendo, é importante ter um acompanhamento e principalmente que você possa dizer as coisas que você gosta e dentro desse universo do que você aprecia, o que vai te fazer melhor e o que não vai te fazer bem em determinadas circunstâncias como essa que eu exemplifiquei aqui.
Então, partiu do princípio de que é preciso ter sempre água disponível, é preciso ter o princípio de que tem que evitar o gelado, porque você é um profissional da voz e profissional da voz cuida da voz, tem que ter uma alimentação balanceada, ainda que precise comer tarde, então evita, mastiga mais os alimentos, evita acompanhar essas refeições com líquido e evita principalmente deitar logo em seguida, até porque as pessoas quando terminam seus espetáculos, elas normalmente estão muito pilhadas, ficam muito ansiosas, né? Então elas demoram um pouco para desacelerar, e aí é importante a gente ter, o autoconhecimento é importante, é preciso que você conheça seu corpo, seu ritmo. Às vezes é o momento de você tomar um banho, esperar fazer. Tem gente que faz relaxamento, tem gente que faz massagem, tem gente que faz meditação, tem gente que lê um livro, mas precisa descobrir o que vai te fazer melhor nesse processo, até que você desacelere e consiga dormir. E principalmente não durma nem com o estômago vazio e nem com o estômago muito cheio logo em seguida, para evitar ficar na mesma posição e esse alimento ficar voltando e você ficar conversando com ele ali durante muito tempo, com o estômago muito pesado e proporcionando de repente azia, queimação, ardência. Às vezes você começa a ficar ter dores, né, muito desconfortáveis por causa disso, por pequenos hábitos. E se você adquirir mudanças gradativas na sua rotina e maior controle em relação à alimentação, isso vai te fazer muito bem. Isso vale para os profissionais da voz em geral, mas eu tenho uma preocupação muito grande com algumas categorias muito específicas, e nesse caso que eu estou conversando aqui agora é com o cantor, em função da rotina dele. E quando o cantor, além de cantar, ele dança, então significa que ele gasta mais energia ainda. Então, definitivamente, não dá para ter estômago muito cheio num processo como esse. Então, faça boas escolhas, tenha um acompanhamento, comece a experimentar, fazer coisas desse tipo, que você vai entender o quanto o seu corpo vai responder melhor e que você terá mais qualidade, inclusive para cantar, porque para cantar bem é uma somatória de um monte de coisas que você pode fazer. Então é sempre um prazer poder falar desses assuntos relacionados à voz e à comunicação. Então, obrigado pela companhia e estamos sempre aqui falando sobre isso e sobre o que mais você quiser falar, assim que você me encaminhar a sua sugestão, ok? Um grande abraço!